folders, old plastic parts in search for... Hoje muito se discute sobre a validade neotestamentária do dízimo, né? Geralmente nós não gostamos de descobrir os motivos das coisas, nós discutimos a coisa em si. Mas quando a gente vai refletir textualmente, quando a gente vai refletir espiritualmente, a gente percebe coisas grandiosas. Da transição, o que alguns chamam de dispensação, da lei para a graça, os termos mudam, os contextos mudam, mas a gente deveria perceber que o motivo, o espírito da coisa, o fundamento da coisa, talvez não mude. Se a necessidade de Deus, do mundo, do homem, da igreja, ela continua sendo a mesma, independente do tempo histórico, a gente não deveria ter esse tipo de preocupação. A gente deveria aguçar a nossa reflexão. Quando a gente observa, por exemplo, coisas básicas, a gente há de concordar que não há uma profunda ou uma clara exposição neotestamentária do dízimo, mas a gente vê um nível maior de envolvimento. Então, por exemplo, na minha particular compreensão, o que morre da transição da lei para a graça é o rito, é a liturgia, é o mandamento em si, mas o espírito da coisa prevalece. Então, quando a gente vai ouvir e ler, meditar as palavras do apóstolo Paulo, do próprio Cristo, ou quando a gente pega Lucas capítulo 8, verso 1 ao verso 3, onde mulheres que foram curadas por Jesus passavam a servir Jesus com seus bens. O apóstolo Paulo diz que os presbíteros que presidem bem a igreja e se esmeram no ensino da palavra deveriam ser honrados com duplos honorários. Os evangelhos relatam quando Maria quebra aos pés de Jesus um perfume muito caro. Judas se escandalizou e confrontou aquele momento. E o texto diz que Judas não tinha preocupação com os pobres. A preocupação dele é que ele carregava a sacola do ministério de Jesus e era um ladrão. Em outras palavras, Judas era o que para nós hoje é semelhante a um tesoureiro. Judas tinha controle da logística, das demandas burocráticas ali do chamado missionário de Jesus. E a pergunta básica, nós encontramos isso ali na multiplicação dos pães e dos peixes. A interrogação não é o que nós faremos. A preocupação é onde nós encontraremos, ou seja, não haveria nenhum estabelecimento capaz de vender alimento naquele exato momento para aquela quantidade de pessoas. Mas talvez os recursos materiais não fossem um problema. Porque, por exemplo, se Judas é tesoureiro e é ladrão, se Jesus não tivesse certa quantidade de recurso material, ele ou qualquer outro poderia sentir falta do que era roubado. Então Jesus sabia porque era Deus, mas as outras pessoas envolvidas talvez não soubessem. E por que não sabiam? Porque talvez houvesse uma grande quantidade de recursos financeiros. E Lucas,